Olá, boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. É uma alegria imensa, estamos aqui no nosso 19º dia do jejum de Daniel. Estamos atingindo 90% do nosso objetivo, isso significa que faltam 2 dias para concluirmos com êxito o nosso tempo de consagração a Deus, chamado jejum de Daniel, de 21 dias, como Daniel fez. E eu espero que você esteja bem, esteja tranquilo e esteja aí sedentos para completarmos o nosso trabalho, recebemos ainda as últimas 3 palavras que Deus tem para nos falar nesta noite. Obrigado, Pai Celestial, até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui nos ajudou, Senhor. O Teu Espírito Santo tem nos iluminado, tem levado, Senhor Deus, a cada um, conduzido, para que a gente pudesse alcançar com êxito, ó Deus, esse nosso objetivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. Senhor, cura os feridos. O Senhor destrói os seus inimigos. O Senhor liberta os cativos e os oprimidos. O Senhor cura os feridos. O Senhor destrói os seus inimigos. O Senhor liberta os cativos e os oprimidos. Todo espírito de doença, fora daqui. Todo espírito de miséria, fora daqui. Pois a igreja prevalece sobre toda maldição. Todo espírito de doença, fora daqui. Todo espírito de miséria, fora daqui. Pois a igreja prevalece sobre toda maldição. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor cura os feridos. O Senhor destrói os seus inimigos. O Senhor liberta os cativos e os oprimidos. O Senhor cura os feridos. O Senhor destrói os seus inimigos. O Senhor liberta os cativos e os oprimidos. Todo espírito de doença, fora daqui. Todo espírito de miséria, fora daqui. Pois a igreja prevalece sobre toda maldição. Todo espírito de doença, fora daqui. Todo espírito de miséria, fora daqui. Pois a igreja prevalece sobre toda maldição. Aleluia. Glórias a Deus, nosso Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz, então, como eu disse, esteja com todos vocês. Espero realmente que todos estejam aí bem, tranquilos, e que possamos estar aí concluindo com êxito a nossa empreitada de fé e de consagração. Que Deus abençoe a todos. Quero dar as boas-vindas. Vamos ver todos os irmãos que estão aí apostos. Wanda Maria, Dani Arantes, Catarina Augusta, Diana Mello, Cláudia Aparecida, Maria Rita, Mara Danelon, Elisandra Costa, Fábio Souza, Joyce Camila, Evelyn Carolina, Bruna e Fabrício Galon, Mara Souza, Mauro Andriotti, Natalina Aparecida, Liliane Leite, Claudineia Paula, e Neide Souza. Glória a Deus.
Aleluia. Felizes por estarmos aqui, por estarmos caminhando. E como eu disse, né? Já 90%. Só faltam 2 dias. Amanhã é o nosso penúltimo dia do jejum de Daniel. No sábado, terminou. Você já volta à sua vida normal. Mas, com certeza, é todo esse tempo que caminhamos juntos. Espero que todos tenham conseguido acompanhar todas as palavras, porque isso é muito importante no contexto, né? Mesmo que seja atrasado, vão assistindo, vão recuperando a palavra, que é muito importante, porque é um todo a mensagem, para que você saia daqui bem treinado, com a fé renovada. As palavras são todas voltadas para esse tipo de propósito mesmo, né? Elas foram pregadas durante muitos anos, ou vários anos aí, e foram colocados aqui então também a Renata Placidelli, a Edna Fernandes. Que Deus esteja com todos vocês. Então é muito importante que você não deixe de, aqueles que não, especialmente aqueles que estão vendo depois, né? Não deixe de completar toda a mensagem, né? Aliás, essa a finalidade, faz parte do nosso trabalho, justamente isso, que você possa estar aí recebendo todo, é como se fosse um ensinamento mesmo na faculdade, na escola, tem tudo, começo, meio e fim. Então é importante que você esteja recebendo todos eles, para que você possa compreender. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos começar uma sequência de 3 mensagens, e são palavras desafiadoras. Elas vão mexer com a estrutura de cada um, porque é necessário. É um desafio de fé, é um desafio com tudo aquilo que você já aprendeu no caminho do Senhor. Diana Araújo entrando agora também, graça e paz. Então assim, eu quero que vocês prestem bastante atenção. É uma sequência de temas, procurem estar, a gente sempre dá aí uns 5 a 7 minutos até iniciarmos, para dar tempo de todos, né? Eu sei que o meio da semana é corrido para todo mundo, a gente vem correndo do discipulado, né? Amanhã é sexta, o sábado que é um pouco mais tranquilo para alguns, né? Mas, enfim, estamos aí, nós começamos, nós aceitamos o chamado do Senhor, e foi um desafio, e parabéns, até aqui você tem, né, a Leonilda Vitor também entrando agora, até agora você tem correspondido e tem suportado. Nós vamos então dar início à mensagem da palavra do Senhor, que nós vamos encerrar no sábado. É uma sequência de 3 palavras. Eu quero falar com você sobre a autoridade do crente. A autoridade do crente. Crente, sempre lembrando aqui, é o nascido de novo, aquele que creu em Jesus. Não tem nada a ver com religião. E nós vamos ver isso no decorrer das mensagens. Então é muito importante que você esteja prestando atenção. O texto base da palavra do Senhor está no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, dos versículos 10 a 20. Estou lendo na versão da Almeida Corrigida Fiel. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então nós temos aí um texto que não é muito conhecido em termos de pregação, né? Ele é citado em algumas oportunidades. E hoje ele será o texto base da nossa primeira parte, para a glória do Senhor. A grande vitória do diabo e dos seus anjos contra a igreja tem sido conseguir tirar a busca pela palavra de Deus. Não há nada mais. As outras coisas você pode fazer de tudo. Sem o conhecimento da palavra você não vai a lugar nenhum, e a gente pode compartilhar com vocês parte desta mensagem. A ignorância da palavra de Deus é o trunfo para essa vitória. Assim, não somente heresias têm desviado a fé de muitos, mas o não conhecer os direitos que Cristo nos deu tem sido uma tragédia. O direito de redenção, quando ele nos redimiu na cruz do Calvário. Conta-se que um missionário americano, ele foi visitar uma irmã
já moribunda numa cama, com doença grave e que não pôde fazer tratamentos caros, coitada, era pobre. Ela estava à beira da morte. Num dado momento ele viu um quadro e perguntou-lhe sobre o quadro. Ela respondeu: ganhei do meu patrão antes dele morrer. Como não tinha ninguém vivo da família, ele deixou comigo. O missionário, ao verificar com cuidado o quadro, falou: irmã, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. Fala a primeira boa, por favor, missionário. Como a gente normalmente pede, né? Porque aí a gente tem mais força para suportar a má notícia. Bem, disse ele, nesse quadro está o inventário do seu patrão. Ele te deixou várias terras enormes e uma grande soma de dinheiro no banco. E continuou o missionário: a notícia ruim é que você tem poucos dias de vida e não vai poder desfrutar de nada disso. É isso que está acontecendo hoje com a maioria dos cristãos dentro das igrejas. Você já parou para se perguntar por que nada parece mudar na situação, na sua família, quando você sente opressão demoníaca? Não há nada que se possa fazer com a conversão de um ente querido, parece impedida por demônios, quando você sente as forças das trevas invadindo a sua família? Por que as pessoas invejosas conseguem atrapalhar tanto a sua vida, especialmente no trabalho, no casamento? Por que seus filhos não se firmam no caminho do Senhor? Voltam para o mundo, perdem o interesse pela vida espiritual, seu marido, talvez até você mesma. Por que o seu marido, a sua esposa, vive perturbado, nervoso, vive aí, você percebe que se bobear pode acontecer alguma coisa esquisita, ruim? Por que o adultério entra num casal que parecia viver infeliz e de repente você percebe que houve um trabalho feito para que isso acontecesse? E aí você pergunta: não tem nada que eu possa fazer para acabar com o medo, a depressão, o desânimo espiritual, a confusão de todo tipo que sempre estão em minha vida? A palavra de Deus, ela vai te dar estas e outras respostas. Então eu peço que você esteja atentamente prestando atenção na mensagem que será liberada. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o princípio da autoridade. Creio que o homem foi a realização mais alta de toda a criação de Deus, porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. O homem foi feito segundo a qualidade de Deus. Em Gênesis 1:27 nós lemos então: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O fato mais admirável da criação do homem é a vontade própria, é o livre-arbítrio. O homem tem o poder da escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. O homem pode fazer escolhas, e você ouviu isso em diversas mensagens. Você é livre para fazer escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Adão deu nome a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os peixes do mar. Um fato impressionante. Nesses nomes encontram-se incorporadas todas as características de cada animal. Um cachorro, não conseguiríamos dar outro nome a ele, como boi, cavalo, gato, por exemplo. Ele tem a cara de cachorro. O homem tinha domínio até mesmo sobre os céus que estão acima da terra. Mas olhe hoje, o homem, após decaído da graça, é um homem que cai bêbado na sarjeta. Olhe por bêbado caído na sarjeta, prostituta, aquela que às vezes vem na igreja, frequenta e depois volta para a prostituição. O viciado em drogas, os adúlteros, os corruptos, os ladrões. Por que a mais alta criatura de Deus decaiu tanto? É a pergunta. Quando você olha o país nessa miséria danada, com tanta gente corrupta, solta, e você pergunta por que o ser humano decaiu tanto. Segundo, Deus dá autoridade ao homem. Em Gênesis 1:26 nós lemos: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A palavra domínio, radá em hebraico, quer dizer governar. O uso desse termo para identificar a maneira pela qual Deus ordenou as pessoas que se relacionarem com o mundo criado ao seu redor, como está em Gênesis 1:26-28. É ter o domínio, é submeter, a reinar. A palavra diz respeito ao exercício da autoridade pelo sacerdócio, é usada em Jeremias 5:31, por exemplo, por donos de escravos, sobre os seus escravos, como aparece em Levítico 25:43, ou por superiores sobre os seus trabalhadores, como aparece em 1 livro de Reis, capítulo 9, versículo 23.
Na palavra domínio encontra-se a raiz dominar. A raiz dominar. Domínio realmente não significa ser dono, pois Deus retém o senhorio da terra, Jesus é Senhor. Mas o homem a controlava, e para todos os propósitos, a terra era sua. Adão podia fazer o que quisesse com a terra. Deus deixou isso bem claro em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Tudo ia muito bem. Felicidade geral da nação, lá no Éden. Terceiro, o mundo sem pecados era feliz. Era feliz e não sabia. Gênesis 2,8, então nós lemos: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Antes de Satanás entrar em cena, no palco, o planeta Terra era um mundo totalmente sem pecados. Era um mundo sem julgamentos, sem doenças, e sem enfermidades, sem miséria, sem sofrimento, sem tristeza, sem acidentes, sem corrupção, sem corruptos. Não tinha corruptos, que coisa linda, não é? Imaginar um mundo sem esses corruptos. Não havia nenhum indício de luto, de choro ou de dor, nem de tristeza. A guerra e a morte não existiam. O mundo era governado em amor, honestidade, e verdadeiramente amor, não isso que falaram aqui no Brasil. Honestidade, integridade sob a direção, sob o senhorio de Deus. E por ser assim, Deus descia e falava com Adão pela viração do dia, como lemos em Gênesis 3,8. Pois é. Quarto ponto. A rebelião mudou o domínio. Então nós lemos assim, está escrito em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva escolheram desobedecer a ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. Não no sentido físico, né, de imediato, mas sofreram a separação imediata de Deus. Era a morte que Deus falou. A escolha da rebelião ou desobediência, então o pecado original é a rebelião, traria todos os tipos de morte para o mundo. Quando os ímpios e ateus perguntam se Deus existe, por que não impede a morte, a miséria e a dor? A resposta é: porque tudo é consequência da entrada do pecado no mundo. Não há como ter na terra um mundo feliz enquanto o pecado existir e o mundo estiver debaixo do poder do diabo, porque o mundo jaz no maligno. Essa é a verdade. Adão entendeu e aprendeu de uma forma que prejudicou, que você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Pelo pecado, né? De um entrou a morte no mundo. Quinto ponto, Adão deu a autoridade do mundo ao diabo. Em Lucas 4,6 está escrito assim: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Na prática, o que Adão fez foi trocar de senhores. Ele trocou Deus, o seu senhor, pelo diabo, agora seu novo senhor. O mundo era de Adão por mandamento de Deus, e ele tinha autoridade e domínio sobre o mundo, mas pela insubmissão, pela rebelião, pela desobediência a Deus, Adão fez Satanás tornar-se o Senhor, o novo Senhor dessa terra. E é por isso que o apóstolo João escreve de forma contundente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A King James atualizada traduz: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sempre as pessoas me perguntam: por que Adão fez uma coisa dessas, pastor? Por que Deus não impediu Adão de fazer isso? Para entendermos um pouco, temos que pensar assim: por que o bêbado bebe até ficar inconsciente, sabendo que a bebida causa sofrimento para a família e destruição de sua vida? Por que o viciado em drogas enfia uma agulha na veia, sabendo que tal coisa um dia vai lhe causar morte, desgraça, tristeza e sofrimento na sua família? A resposta é: o homem tem o poder da escolha.
Ele tem o direito de escolher o que bem entender, porque recebeu o livre-arbítrio de Deus. Você faz as escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Adão escolheu acreditar em Satanás, como Eva fez isso, e as consequências entraram no mundo e na humanidade. Em Romanos 5,12, nós lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A coisa estava perdida. Sexto ponto, Jesus pagou e nos devolveu a autoridade ao homem. Em 1 João 3,8 está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É maravilhoso nós lemos assim. É maravilhoso nós compreendermos esses pontos chaves da nossa vida. Desfazer aqui, o verbo lu, quer dizer libertar alguém que está preso, é um resgate. É tirar da prisão que está aprisionado. É uma metáfora. Destruir, desfazer, declarar ilegal, demolir. Ao morrer na cruz do Gólgota e ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, Jesus comprou de volta com seu próprio sangue o domínio e a autoridade que antes deu a Satanás. O poder de Satanás foi desfeito, embora ele ainda esteja destruindo muitas vidas, famílias, cidades e nações. É mais ou menos como a história daquele menino que tinha um barquinho. Ele construiu com muito carinho, ele levou muito tempo, ele levou meses, ele construiu um barquinho. E numa dada situação, uma pessoa roubou aquele barquinho, acabou jogando num rio. E alguém encontrou esse barquinho e colocou à venda. Um dia ele estava passando com o pai dele e ele viu: mas esse barquinho foi eu que construí. Ele disse: não, senhor, isso aqui eu comprei de um vendedor e esse é meu. Ele falou: se você quiser, você tem que pagar. E aí então ele pediu dinheiro ao pai e ele pagou o barquinho. Ele pagou por um barquinho que era dele mesmo. Quer dizer, Jesus teve que fazer isso, né? O poder de Satanás foi desfeito, embora ele ainda esteja destruindo muitas vidas, famílias, cidades e nações. Satanás ainda é o Deus desse século, como diz a Bíblia, mas não tem a autoridade que tinha quando tentou Jesus, por exemplo, porque Jesus ainda não tinha dado a sua vida e depois ressuscitado. Agora o homem pode ser liberto e não precisa viver mais sob o domínio do diabo. Agora o ser humano não precisa mais viver sofrendo debaixo da escravidão do diabo, com depressão, suicídio, por exemplo. O homem pode ser liberto pelo poder de Deus. Preste atenção nesses 4 versículos, pois em cada um deles, Jesus dirige a autoridade para o pronome vós, que é vocês, né? Mateus 21:22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Marcos 11:24, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. João 15:7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E João 14:14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedir aqui é o verbo grego aitel, que significa requerer, significa exigir por ser necessário, significa pedir, rogar, suplicar, ou seja, tudo que vocês ligarem na terra. Mateus 18:18 está escrito que Jesus falou: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ligar é del em grego, quer dizer ligar, é prender em conjunto as portas de uma casa com uma corrente da qual ficava suspenso um cadeado. Significa proibir, não permitir, é ordenar que não se faça, é impedir, é recusar ser permitida. Desligar, desfazer, o mesmo verbo lá em 1 João 3,8 diz libertar alguém que está preso, é um resgate, é tirar da prisão que está aprisionado, é uma metáfora de destruir, desfazer, declarar ilegal, demolir. Mateus 18:18, a Bíblia judaica traduz assim: sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que vocês permitirem na terra será permitido nos céus. Uma outra tradução citada no livro Autoridade do Crente diz assim: todas as coisas que recusardes serem permitidas na terra serão recusadas a serem permitidas no céu. Esse ponto é crucial entender. Jesus deu a autoridade que ele comprou e pagou na cruz, no Calvário, ao seu corpo, a igreja. Está lá em Efésios 1:22-23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja.
a qual é seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O crente em Jesus, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, porque teve o novo nascimento, vive muito abaixo do potencial dos seus privilégios espirituais, andam em ignorância da palavra de Deus e não compreendem a razão porque catástrofes inundam a sua vida e a sua família. Aceitam o que Satanás lhe dá pensando ser sua sina e vivem reclamando de Deus e de todos o tempo todo. Não sabem que podem ter vitória e reverter sua situação na sua vida física, mental, espiritual, psicológica, doméstica, no trabalho. Se eu estou entendendo, quer dizer que muita coisa em minha vida e na minha família podem ter um rumo diferente usando a minha autoridade? A resposta é sim, mediante o poder do Senhor Jesus Cristo, e para isso você tem que conhecer. Onde ficam os pés? A resposta: os pés ficam no corpo, na parte de baixo. Todas as coisas foram postas debaixo dos pés da igreja. Todos. Hoje, a parte da igreja que está aqui, nós fazemos parte. Você, eu, nossos irmãos, nossas irmãs, não é? Porque a igreja, o corpo, são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento até o arrebatamento. Então, nós somos parte. Vamos definir o seguinte: igreja são todos os santos salvos no sangue de Jesus Cristo, em todos os tempos, os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, até o arrebatamento da igreja. A congregação é a reunião dos crentes numa localidade. 4 verdades sobre a autoridade do crente. Primeiro, você tem uma autoridade que não faz ideia o poder que ela tem. Mas, durante o decorrer dessas duas, final dessa pregação e mais as outras duas, você vai entender, pelo menos uma boa parte disso. Você tem uma autoridade que não sabe usar. É como se você tivesse um avião ou um helicóptero, mas acaba andando a pé, de ônibus ou de bicicleta, porque não sabe usar. No instante em que você começa a compreender a autoridade do crente, o domínio de Satanás vai começar a se desfazer em sua vida, a não ser que alguém dos ouvintes aqui seja piloto de avião, né? Aí o meu exemplo para você eu vou ter que mudar. E quarto, você precisa com urgência compreender o seu lugar e tomar posição e começar a usar sua autoridade de crente. Nós já falamos desse lugar na pregação passada, de ontem, né? 7º ponto, o que é e como recebemos autoridade? Mateus 21, 27 está escrito assim: e respondendo a Jesus disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A palavra autoridade é exousia, que significa o poder transmitido, delegado para representar alguém. É o direito de usar o poder assim que receber e quando necessário para destruir as obras de Satanás. Lucas 9, 1 está escrito, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Então veja bem, Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios, não foi sobre quase, foi todos eles. O meu falecido pastor canadense, Stanley Arthur Hammonds, me ensinou o seguinte: você viu um caminhão enorme, um policial ergueu a mão e o veículo parou, chiando os freios. O que fazia com que o motorista não tocasse o caminhão em frente, pois o policial não poderia fazer nada e teria que sair da frente, pois era um caminhão imenso? É que o motorista sabia que por detrás daquele policial estava a autoridade de toda a instituição da polícia militar. Isso é o que chamamos de poder delegado, poder transmitido. Quando Deus Todo-Poderoso te salva, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor de sua vida, como lá está sua boca, né, Romanos 10, 9, você tem um novo nascimento. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E por que, usando a autoridade do crente, o diabo tem que parar diante da nossa ordem? A resposta é porque o diabo sabe que dentro de você encontra-se o Espírito Santo. E por detrás do Espírito Santo está o Senhor Jesus, e por detrás do Senhor Jesus está Deus Pai, quer dizer, Deus em sua plenitude está com você. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 17 e o 23, está escrito assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Acabou o problema. O diabo não se atreve a enfrentar tal poder. Ele não tem medo nem de mim nem de você, mas de quem está em nós. Primeiro,
Mas então por que os problemas nos amarram e nos afastam de Deus? A resposta: porque não sabemos usar a autoridade de crente, a autoridade dada à igreja. Segundo, quantos crentes mudaram de congregação por causa de problemas? Quantos cristãos começaram seus ministérios ou estudos bíblicos e desistiram por causa dos seus problemas, o discipulado, a sua vida espiritual, o seu casamento, enfim? Resposta: é com tristeza que digo que os tais cristãos permitem, sem saber, que o diabo os prenda nas encruzilhadas da vida. A maioria dos nossos problemas são causados por espíritos malignos ou por pessoas usadas por esses espíritos malignos, como o pessoal chama de encosto, alguns, né? E você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 20, então nós lemos: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, que é o texto base desta primeira mensagem. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Pisar aqui, o verbo grego patel, significa pisar, pisotear, é uma metáfora. É ter absoluto domínio sobre as obras do diabo. Serpentes, no judaísmo, aqui nós temos um hebraísmo, né? No judaísmo antigo simbolizavam as astúcias e a sabedoria dos demônios que enganam, como o diabo fez com Eva. Então, quando ele fala de serpentes, é o engano de Satanás para te seduzir. Escorpiões, com seu ferrão venenoso, é símbolo dos ataques mortais dos demônios, porque os escorpiões são mortais. Os cristãos possuem poder sobre todas as obras do diabo. Romanos 16, 20, o apóstolo Paulo escreveu e está escrito: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Salmo 91, 13 diz: pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Oitavo ponto: a autoridade do crente. Mateus 28, 18 e 20, versículo sagrado, meu Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atualmente existem dois tipos de filhos de Deus: os que são discípulos de Jesus e os que não são discípulos de Jesus. Somente os discípulos aprenderão a usar a autoridade do crente em sua plenitude, porque a desobediência ou rebelião destruiu a autoridade de Adão. A obediência de Cristo restaurou a autoridade do crente. Romanos 5,19 nós lemos: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Por isso a autoridade vai crescendo na vida do discípulo pela sua obediência e submissão através do tempo de discipulado. Na igreja de Atos, todos os filhos de Deus eram discípulos, não era como nos nossos dias. Lembre-se que Jesus delegou a autoridade a discípulos, isto é, filhos de Deus, frutos do discipulado. O discipulado é a escola onde o discípulo aprende a usar a autoridade do crente. No início da igreja primitiva não havia quem não era discípulo, todos eram feitos discípulos, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos. Aqui também temos o texto de Mateus 8, do 8 ao 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Os crentes atuais estão acostumados a reclamar, a criticar. Reclamam da política, dos acontecimentos mundiais, pensando que a reclamação é a solução. A igreja, como corpo de Cristo, poderia controlar a economia, a política, a legislação e uma grande parte das coisas que acontecem no mundo hoje como consequência das obras de demônios, inclusive no país, se o Brasil não fosse contaminado por ideologias. As ideologias minaram o conhecimento do Evangelho do Reino de Deus. Mas o diabo deu poder, política, dinheiro e muito entretenimento à igreja, música, teatro, danças, né? E com isso a igreja não percebeu o que perdeu. Ganhou muitas coisas, visibilidade, mas perdeu a autoridade. Por esta razão, por causa da autoridade delegada, é que a igreja será arrebatada para a manifestação do anticristo e a implantação da marca da besta, e nós não cremos que isso esteja assim tão distante.
Você pode mudar muitas coisas em sua vida, na vida da sua família, de modo que haja libertação das obras do diabo. Tudo que for obra do diabo e de demônios em sua vida, em sua família, você pode desfazer. Você só tem que aprender a usar a autoridade do crente. Aí você vai, claro, já deve estar querendo me perguntar como usar a autoridade do crente. Bom, isso vai ficar para amanhã. Eu fiz a introdução da mensagem, porque é necessário você compreender tudo isto. Como usar a autoridade de crente? Como que eu faço? Então, amanhã a gente começa a falar sobre isso com a graça do Senhor. Amém? Espero que todos tenham entendido todo esse início. Vamos dizer assim, essa foi a introdução da mensagem. Que é bom a gente começar e vocês vejam o seguinte, que a gente trabalha com os textos do Antigo Testamento e do Novo, porque um completa o outro. É assim que é a Escritura. Enquanto muitos aí estão tentando ignorar o ensinamento contido em toda a palavra de Deus. Ela é uníssona, né? Muito bem. Vamos lá, dar as boas-vindas, né, mais uma vez aí, citar os irmãos e irmãs que estão presentes na live, agradecendo de coração todos que estão, a confiança de todos, né, dos 43, né, 42, né, 43 comigo, que estão aí participando desse jejum de Daniel. Então vamos lá. A Wanda Maria, a Dani Arantes, a Catarina Augusta, a Diana Mello, a Cláudia Aparecida, a Maria Rita, a Mara Danelon, a Elisandra, Fábio Souza, Joyce Camila, Evelyn Carolina, a Bruna e o Fabrício, a Mara Souza, o Mauro Andriotti, a Natalina Aparecida, a Liliane Leite, a Claudineia Paula, a Neide Souza, a Renata Placidelli, a Edna Fernandes, a Diana Araújo, a Leonilda Vitor, o Cícero Wilson, a Lucier de Jesus, a Ilza Toniza e o Willow 13. Maravilha. Muito bem. Vamos fazer os decretos agora. Quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e sua família. Eu quero que você também concorde aí e diga que decretado está sobre a sua vida e a sua família. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria, amor e bênção, na promessa de Provérbios 10, 6, 15, 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta ao Deus vivo, de coração puro, e tenha mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo, na promessa dos Salmos 118, 15 e 91, 10. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus, e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes, na promessa do Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha da tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, dos teus jejuns, das tuas orações de madrugada, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, na promessa de Provérbios 10, 22. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha prosperidade e saúde, que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Na promessa de 3 João 1, 2, 1 João 5, 18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente, e aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. O 6º decreto. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3. Na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem nas promessas de Deus, na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4, 16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo você fique firme na promessa,
e que ela seja o foco da tua emuná, tua fé, como a emuná, a fé que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem. O 19º dia do jejum de Daniel, nós estamos concluindo os nossos trabalhos, nosso tempo de consagração. Amanhã é o penúltimo dia, o 20º, e o sábado nós estaremos, com a graça de Deus, quando começarmos a live, nós estaremos para encerrar momentos de encerramento, né? Daniel antes também, não sei se falei o teu nome. Então eu agradeço até aqui todos os que estão firmes no propósito, no objetivo comum do corpo de Cristo, com irmãos em diversas cidades, né? Estados, até fora do país. O importante é que estamos na coinonia do Espírito, na comunhão do Espírito Santo. Então, muito obrigado. E nós vamos então encerrando aqui o nosso 19º dia do jejum de Daniel. Espero que todos vocês estejam bem, até porque estamos já no final, né? Controle a ansiedade, né? Para não atrapalhar todo o propósito. E nesses 2 últimos dias estaremos então concluindo a mensagem sobre a autoridade do crente. Hoje nós fizemos uma introdução para que você entenda o que vai aprender nesses 2 últimos dias. Que eles são o final e tem que ser apoteótico. Então receba aí a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Recebe aí, eu quero que você pense na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu escritório, na sua loja, na sua oficina de costura, o que é que você tem, que é o seu ganha-pão, né? Na sua clínica médica, clínica de estética, clínica de fisioterapia, enfim, aonde é o seu trabalho. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos então aqui para encerrar as nossas transmissões de hoje. Aguardo você amanhã, sexta-feira. Como o pessoal costuma dizer, sextou. Mas quando sextar, nós vamos estar aí atingindo 95% do nosso propósito, né? 20º dia. E eu quero encontrar você aqui novamente para começar a darmos a sequência, né? Darmos continuidade na sequência da mensagem de hoje. A autoridade do crente, que é a autoridade dada à igreja, ao corpo de Cristo. Então, que Deus te abençoe, que você possa estar refletindo em tudo que já começou a aprender ou reaprender, enfim, mas que você começou a receber a mensagem do Senhor e que isso vai fazer com certeza diferença na sua vida e na vida daqueles que convivem com você, porque com certeza Deus, o Espírito Santo, vai transformar e usar você com toda essa autoridade, esse potencial que está guardado aí e que precisa ser utilizado para abençoar outras vidas. Que você tenha uma noite abençoada na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, nesse momento, dando aí as nossas saudações fraternas em Cristo Jesus, eu estou encerrando essa transmissão e aguardo você. Amanhã, então, 21 horas, vamos estar no nosso penúltimo dia. Já vamos entregar aí a segunda parte da mensagem, a autoridade do crente. Encontre-me aqui e nós estaremos liberando essa mensagem do Senhor para os nossos corações. Que Deus abençoe você, muito obrigado. Tenha amanhã um dia muito abençoado no seu trabalho, onde quer que você esteja, na sua casa, nos seus afazeres domésticos. Que Deus esteja abençoando você e preparando você para este grande momento que estamos chegando ao final. Deus abençoe, obrigado. Assim eu encerro essa transmissão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.